VIP! A gente está começando hoje mais um episódio, o episódio 04. A imagem que marca e a nova etiqueta ao seu favor. Fala se isso não é bacana. Então assim, olha, VIPcast, tudo para quem precisa ser VIP. Não é isso, nosso querido Sidney? Com certeza. Eu pensei que só a imagem, só a voz já marcava. Depois, com a minha carcaça externa meio desgastada, com certeza hoje eu sei que a imagem é mais importante do que a voz, e nós vamos aprender muito nesse dia, nesse episódio número 04. 4. Nossa, já estamos com 4. Meu Deus do céu, não tiraram a gente do ar. Sabe o que eu já fico pensando? Quando a gente vê assim, ó, episódio 184. Olha só. Nossa, eu vou estar de muleta. Ah, para. Mas é isso daí. A minha imagem vai estar já aquele coroa bonito. E é isso que eu vou aprender a ser realmente hoje, um cara elegante. Pri. Então, porque a gente tem aqui a nossa forma de ser totalmente espontânea. Será que pode ser espontâneo num podcast? Então, aí a gente trouxe a especialista. Mas antes de chamar a especialista, Marcelinho, solta a vinheta! E bem, para falar em vinheta... Não, mentira. Para falar em marca e etiqueta... Hoje, aqui com a gente... Gente, eu tenho até que me... Assim, ó, tem que ficar diferente, porque hoje Postura. Agora, a pessoa que veio é a pessoa do elemento da etiqueta, da marca. Nada mais, nada menos. Nós estamos recebendo aqui no nosso VIPcast ela, maravilhosa, Andréia Dias. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Vou adorar participar desse 0.4 VIPcast para estar aqui conversando sobre um assunto apaixonante, ao meu ver, que é a etiqueta, a nova etiqueta. A nova etiqueta? A nova etiqueta. Tinha a velha? Explica pra nós Então, Será que a gente tá naquela época? É Velho e Novo Testamento, a velha etiqueta. Vamos lá, explica a velha primeiro. É que, na verdade, algumas pessoas ainda têm um preconceito, uma imagem antiquada do que se trata da etiqueta, né? Equivocada até hoje. Porque, assim, realmente, se a gente estudar um pouquinho da história da etiqueta, ela surgiu com a intenção de diferenciação das pessoas, para destaque, né? Exclusão até. Só que como ela é um aspecto de relacionamento entre as pessoas, ela também evoluiu. É uma cultura. Então, ela também se transforma. Tanto que a etiqueta é diferente, conforme o tempo e o espaço. Né? Na Europa é uma, na Ásia é outra, aqui nos trópicos nós temos nossa própria. Então, a gente tem que entender que é algo vibrante, vivo. Então, a etiqueta também se transformou. E hoje, eu falo que eu tenho autoridade para dizer, porque eu estudei muito sobre a etiqueta, né? Fiz, inclusive, mestrado em hospitalidade, onde meu foco de estudo é a etiqueta, a sua história, a sua evolução. Então, eu posso dizer que hoje ela é, na verdade, uma ferramenta de relacionamento, onde a gente vai o quê? Não é nem resgatar, porque ela ainda existe entre nós alguns princípios que facilitam as relações e nos beneficiam, como o respeito, a gentileza, né? O zelo, a polidez, a educação. Então, são elementos fundamentais para o nosso dia a dia. Vários tópicos. Eu pensei que etiqueta era só a roupa entrando na moda, mas não, né? Eu acho que a postura disse tudo. Então, e eu tô brisa aqui hoje. Se você acha que já nos outros eu fico assim, tipo, coruja? Você não tá entendendo que essa mulher começou a falar, porque assim, ó. Então, Priscília, eu vou ter que tocar o podcast sozinho, praticamente. Eu acho que assim, ó, fica tu aí que eu vou ficar só aqui admirando. Não, já mas nós estamos essa, pelo 4, 5 minutos de programa e você já tá surtada, assim. Já tô. Bem, então já vou emendar aqui também. Confunde muito etiqueta com moda? Eu acredito que é uma das perguntas mais chaves, eu acho que para nós mais leigos, assim. Na verdade, assim, a etiqueta também aborda a questão da imagem. E a imagem em si, ela engloba não só a roupa, não é simplesmente, né, a roupa. A roupa é um elemento de comunicação. Eu acredito até que a roupa evoluiu também, não é apenas algo para nos proteger, ela é nosso canal de comunicação visual, onde você precisa trabalhá-la ao seu favor, né? Principalmente para as mulheres empreendedoras, a gente tem que entender. Primeira coisa, não é para vestir algo que está na moda, porque moda, assim, já dizia lá Coco Chanel, né? Moda passa, né?
O estilo não. Então, a gente tem que descobrir o nosso estilo e não a moda. Cada uma tem que encontrar o seu. E nesse processo, na verdade, de imagem, de vestimenta que você estava falando, o principal ponto é o autoconhecimento. Então, eu falo assim, eu tenho que me conhecer para saber quem eu sou, minha autoimagem, como eu me vejo. E eu falo assim, a gente não deve se vestir como a gente é, mas como eu quero ser. Uhum. Isso é muito importante. Eu tenho que ter essa, principalmente nós, mulheres, empresárias, né, empreendedoras, nós temos que olhar para frente sempre, né? Sim. Então, para isso, eu primeiro tenho que me conhecer muito bem, conhecer o que eu tenho ao meu favor, conhecer a minha originalidade. Por isso que eu falo assim, eu não tenho que imitar ninguém. Ai, aquela fulana, eu vejo hoje na internet, né? Uhum. Às vezes impõe alguns padrões, né? Na verdade, assim, eu tenho que me conhecer para saber quem eu sou e quem eu quero ser. Ok? Gosto Não disso. é uma transformação, na verdade, real. Não é fantasia, não é uma personagem. Você tem que ser você mesmo. Só que para você projetar essa evolução, né, você também tem que saber, eu quero atingir ali. Quem são as pessoas? Como eu quero ser vista? Né? Como deve ser a minha imagem perante as pessoas. Sim. E a construção da minha marca. E nesse momento é que eu tenho que saber como eu tenho que... Porque não adianta a gente fingir que nós não nos importamos como as pessoas se portam, como elas se vestem, porque nós somos visuais. Uhum. Né? Nós somos seres Importante muito visuais. Não adianta. Que eu falo assim, tem a síndrome de Gabriela, então eu brinco, né? Eu falo assim, eu sou assim, vou morrer assim, não vou mudar. Tudo bem, se for isso que te faz feliz, né? E se esse é o seu objetivo, ok. Porque a gente tem que ter claros objetivos. Fala assim, André, eu quero isso, eu quero ser uma grande empresária. Eu até brinco, nossa, aquela pessoa foi promovida. Aí eu falo, nossa, eu pensei que ela já era. Ela não era diretora da empresa, porque ela já se comportava e se vestia como tal. Então eu falo, você já tem que incorporar o que você quer ser, né, na sua imagem. Então não é só roupa, Sidney. E olha, muita coisa. né, Pri, envolve muita questão. Você que está acompanhando o nosso VIPcast e é empreendedor, empreendedora, a sua postura de estudo, a sua chegada, o seu posicionamento, a forma que você senta em uma reunião, como nós estamos sentados aqui no nosso estúdio. Eu acredito que isso interfere muito. E você lida com líderes. Tenta trazer um case de dificuldade para a nossa Andréia, Pri. Aliás, quando você fala em etiqueta, André, eu tenho muitas perguntas, E no porque Zoom, isso né? pra mim nossa. Porque assim, a gente tá vivendo um momento muito diferente de tudo, né? Ou seja, as pessoas se voltaram para dentro do digital, as reuniões são online, as relações são online e tudo acredita que fica muito mais próximo por estar no mundo online. O que não é verdade. Porém, eu acredito que também exista uma etiqueta que precisa ser seguida. Sim. Ali. Então, eu vejo assim, eu queria que você pontuasse um pouco, até como dicas, e eu vou dar alguns exemplos aqui, até para pegar o gancho para você, mas de como é que as pessoas hoje precisam se portar. Por exemplo, em reuniões grandes ou treinamentos grandes dentro do digital. Então, a gente já chama isso, tem um nome específico, né? Que é Netiquette, que seria a etiqueta na internet. E o interessante é ver que isso já estava ocorrendo. Como eu falei, tudo é evolutivo, né? Então, essas relações já estavam acontecendo com o celular, com a utilização do WhatsApp. E só a pandemia, na verdade, deu uma acelerada em todo esse processo. Algumas pessoas já estavam um pouco mais preparadas e outras foram pegas de surpresa e não sabiam como fazer. Então, o home office, que era algo para algumas pessoas já, mas multinacionais, de repente se tornou uma realidade para todo mundo. Todo mundo tem um home office hoje algo em casa. Econômico também, né? E aí começou assim, o comportamento, porque a etiqueta corporativa já estava instituída, vamos falar assim, pelo menos nas grandes empresas, né? Inclusive, a maioria já tem até cartilha, né, de code dress ou de comportamento, porque
já é provado que o comportamento é que estabelece a relação de empregabilidade. Porque, assim, as pessoas são demitidas por causa de comportamento e não por incompetência técnica, sempre. Olha. É um dado. Gente, olha, Andréa, repete isso, meu amor, porque assim, eu queria só que frisasse. Gente, tem que fazer um outdoor pra essa mulher colocar essa frase. Então preste atenção, você que está acompanhando nesse momento, essa frase é muito importante para você que é empreendedor. Aliás, você que é colaborador e nós empreendedores contratamos você. Andréia, repete. Que é super importante. As pessoas são contratadas por um currículo, um papel que aceita tudo, ok? E hoje, vamos falar assim, as competências técnicas são muito similares. As pessoas fazem faculdade, fazem inglês, têm a sua, vamos falar assim, o seu histórico, correto? Sua experiência. Então, as pessoas são muito parecidas quanto a currículo. Então, a decisão muitas vezes está na simpatia, no relacionamento, na postura, na vestimenta, na imagem, nas palavras. Então, nesses elementos para a contratação, ok? Então, ela é um diferencial já para você ser escolhido. Mas na hora de você permanecer no cargo ou atingir uma promoção, o comportamental, ele tem um peso infinitamente, isso eu posso dizer, principalmente para casos de gerência, superintendência, infinitamente maior do que competências técnicas. Uau. Porque é a relação humana, são as relações que vão estabelecer o sucesso da pessoa dentro de uma empresa. Ela representa a empresa. Quando ela chega num cargo maior, na verdade, ela é a empresa. Então, a empresa vislumbra o quê? A ética da pessoa, a moral, a capacidade de relacionar, se comportar, ser a imagem, né, da empresa. Então, sem dúvida, é isso que acaba fazendo a pessoa ter sucesso. E, às vezes, a pessoa é demitida e fala, inventa algumas desculpas, não querendo enxergar que, na verdade, a grande culpada, né, da demissão é a parte comportamental dela. E isso serve também para as relações de negócios, ou seja, você enquanto fornecedor no relacionamento para vender ou comprar para alguém, no quesito de você entrar numa loja, por exemplo, como que esse cliente também, não só como ele merece ser atendido, mas também como ele se coloca para o atendimento. Porque eu acho que todo mundo fala assim, né? Ah, nossa, você tem que atender bem o cliente. Tá bom, e aquele cliente estúpido, grosseiro, que entra na loja? Vamos combinar, né? Vamos soltar a raiz aqui. Que é isso, né? Às vezes você tá lá, você treinou toda a tua equipe totalmente, né, feliz, maravilhosa, com sorriso no rosto, exatamente como tem que ser a tua loja, o teu espaço, o teu restaurante. Aí senta um inferno de um ser humaninho ali, que não tem luz. Não tem luz, um ser desse não tem luz, gente. Ele é e aí ele começa brucutu mesmo, tipo, maltrata o garçom. Eu fico indignada com essas coisas, juro mesmo. Porque assim, eu não admito que as pessoas maltratem as outras. E pra mim, isso é etiqueta. Sim, totalmente. Mas aí aí... é educação. Relacionamento. Se você tá de mau humor, meu amor, chuta a porta do banheiro. Mas não sai de O casa. hidrante. Eu já Chuta dei o hidrante. cursos, Que dói. Priscila, eu já dei cursos, até porque eu venho da área comercial, né? Eu venho da área de treinamento comercial, então tá no sangue, né? Então não tem como fugir disso. E pela minha experiência até em treinamento de equipes de venda, eu até brincava, falo assim, eu estou treinando vocês, mas eu gostaria muito de treinar também os clientes. Na verdade seria porque relacionamento é de mão dupla, correto? Então, na verdade, quando eu estou em treinamento de uma equipe de vendas e tem essa situação difícil, onde a educação não é recíproca, sim, correto? A gente trabalha com algo que se chama, que seria defesa positiva. Tá. Como que funciona isso? Não entro na agressividade. Sim. Eu mostro, e não tem nada mais poderoso, Priscila, do que você mostrar elegância, educação, empatia e um sorriso. Não irônico, verdadeiro. Isso é muito importante, porque aquele sorrisinho não engana mais ninguém. Sorriso amarelo, que nem eu falo no treinamento. Tem que ser real, a transformação tem que ser verdadeira. Então, você quebra as pessoas. Quando a pessoa... Isso é psicologia, já não é nem só marketing nem técnica de vendas. Isso em qualquer tipo de relação, até as pessoais. Fica a dica aí para as meninas que têm namorados, que às vezes vêm com uma grosseria, alguma coisa assim.
quebra qualquer pessoa você se mostrar não superior, mas você mostrar que você tem equilíbrio. Isso desestrutura qualquer pessoa. A tua educação, a sua gentileza. Se a pessoa te maltratou, né, não é aquela, eu vou dar outra face. Não é isso. É o quê? Eu vou mostrar como deve ser tratada a pessoa. Então, com a minha atitude, a pessoa se quebra, geralmente pede desculpas, ela cai em si, porque isso faz com que o psicológico dele reflita. Gente, não é por aí. Você entendeu? Uhum. Você não pode se descontrolar, começar a chorar ou ser agressivo igual e também responder da mesma maneira, porque aí perde o controle. É o que a gente está vendo muito acontecer. Né? Então, assim, é um estudo realmente, é um esforço psicológico e de conhecimento de etiqueta, né? Quais são as ferramentas que você pode utilizar em situações difíceis que você acaba o quê? Não é impondo, né? Mas mostrando para outra pessoa que se ele mudar a postura dele, só tem a ganhar. Ele só tem a ganhar. Igual em restaurante, né? Que a pessoa vem e se acha e faz escândalos. Se vem alguém e o trata melhor ainda, fala assim, olha, eu te dou alguma... Ele pega e... Desarma. Fala assim, ó, desculpa, acho que eu tava nervosa. Então tem isso. Agora, se você vai e responde ao mesmo tom, né, você perde toda a razão e vira uma confusão. E tudo isso, né, nós estamos falando de etiqueta, mas Mulheres que Decidem Liderar. É esse livro que está na minha mão, mas tem uma metodologia, né, Pri? Você pode explicar mais. Sim, aliás, vamos agora abrir um para o nosso patrocinador. Vai lá. E a Rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de transformação para mulher empreendedora, está aí presente com mais de 20 lideranças em todo o Brasil, onde a gente tem uma metodologia própria. E você que ainda não se... Aliás, você é formada como empreendedora? Você sabia que existe uma formação empreendedora e que essa formação ela levaria 1 ano e que a gente... encurta isso para 8 encontros de 2 horas, meu amor? Pois é, essa metodologia que você vai ter. É só entrar no redemulheresquedecidem.com.br ou nas mídias sociais. É só digitar no Google. É só falar pro Google, Rede Mulheres que Decidem, pum, vai aparecer um monte de coisa lá para você. E o que mais? Sensacional, Mulheres que Decidem. Deixa eu já emendar aqui, ela falou sobre essa questão da educação, né? E hoje nós vivemos, voltando um pouquinho ainda, uma pergunta da Pri foi justamente na questão, numa reunião de negócios, aí as pessoas pensam, eu devo me comportar só numa reunião com grandes CEOs de grandes empresas? Não. E se a sua reunião de negócios for num café? Como se comportar com um grande executivo? Você pode deixar o clima mais informal, a sua postura pode ser mais informal, porque você está fora do habitat dele seguro e você está num habitat que é público. Explica para nós. Sidney, adorei a sua pergunta, porque aí cabe eu falar sobre elegância. Todo mundo fala, eu quero ser elegante. Como que eu faço para ser elegante? As pessoas me perguntam isso com muita frequência. E o que você está me dizendo vai me dar a oportunidade de explicar o que é elegância. E como você pode ser elegante em qualquer situação. Primeiro, etimologicamente, como a Priscila sabe que eu gosto, o que significa elegância? Elegância vem de eleger. Eleger é você eleger, escolher. E quando você se torna alguém elegante, é quando você faz as escolhas certas. Então, essa pessoa é elegante. Não tem nada a ver com marca, com luxo, com ostentação. Elegância é você estar adaptado, adequado a cada circunstância. Isso é ser elegante. Então, por exemplo, se eu vou numa reunião de negócios, num restaurante, primeiro, como executiva, eu preciso saber quem é a pessoa com quem eu vou, em que ambiente eu vou, porque tudo isso vai me tornar elegante, porque eu vou vestida adequada, eu vou falar as palavras adequadas, de uma forma elegante. Então, é isso, a elegância, eu tenho que fazer as escolhas certas, eleger aquilo que é melhor para que eu feche o negócio, para que eu estabeleça um relacionamento amoroso, para que eu consiga conversar com as pessoas, passar uma mensagem. Primeiro eu tenho que entender todo o ambiente, a pessoa e fazer as escolhas certas. Aí eu sou elegante. Aí eu posso, falo assim, circular no castelo, na Inglaterra, no jantar inglês formal,
Porque se eu conheço o ambiente, conheço as regras, eu consigo ser elegante ali, como eu posso no churrasco na laje, com maior naturalidade e felicidade. E o quê? Me vestir adequadamente, usar, não vou servir algo à francesa, né? Então eu vou me comportar para não constranger ninguém. Isso é muito elegante, né? Você não ostentar algo que o ambiente não está preparado. Aliás, você bateu num ponto importantíssimo. Isso assim, é ser que essa elegante. a gente em vendas, e eu agora como treinadora, a gente chama isso de rapport, né? Ou seja, quando você se coloca no lugar do outro, mas não só esse rapport de você fazer o espelhamento, mas também do rapport do ambiente, mesmo. de tudo, do sentir. E me chama a atenção algumas coisas, porque, por exemplo, vou dar um case. Eu tenho uma pessoa que ela é extremamente elegante, ou seja, ela se veste, na elegância no sentido de se vestir, ela tá sempre de saltão, ela tá sempre Ela com faz as aquele escolhas cabelo... certas. Sempre. Não é aquela tipo, oi, né? Tipo, oi, não. Então, ok. Então, aquele cabelo muito arrumado, sempre Não maquiada. é uma El, que maravilha. Não é uma El, ela é tipo elegante. Fina. Fina e elegante, como a gente fala. Mas ela tem um trabalho social. E ela quer estar nos ambientes carentes daquela mesma maneira. De bolsa Chanel e De tipo salto. chiqueza, de cabelo arrumado, de maquiagem, de super assim, nananana. E ela faz um trabalho lindo. Mas ela se coloca assim porque ela fala que não, esse é o meu jeito, esse é o meu estilo. E assim, eu que trabalho com social já há muito tempo, eu já sou o contrário. Ou seja, eu já gosto de estar de jeans. Por exemplo, eu não visto jeans, nunca. Eu não gosto de jeans, é uma peça que eu não curto. Mas quando eu tô fazendo um trabalho social, eu gosto porque eu acho que ela é prática, né? Então, assim, ela no sul, se suja, eu não vê, aquela coisa, né? Então, assim, é um jeans, uma camiseta, geralmente do projeto, e um tênisão ali, tá bom, né? O cabelinho amarrado, tá bom. Ou seja, é o meu uniforme, vamos chamar assim. A minha persona tá ali. Eu não sou daquele jeito. Eu não me visto assim, mas nem pra ir no supermercado. Eu não sou assim. Mas ali eu sinto que há uma forma de eu fazer com que eles confiem em mim. Porque eu quero ganhar essa confiança. Eu quero que eles se aproximem de mim. Eu não imagino o que é certo e o que é errado. Mas eu gostaria, sim, de ouvir de você, que é uma especialista, para dizer o que seria mais adequado. Então, Na verdade, você quer ouvir se ela está certa ou está errada. exatamente. Essa é a verdade. Eu ia... Se essa pessoa estiver ouvindo aqui, ó, se ela estiver assistindo o podcast... Não, mentira. Ela quer te colocar e fazer você mudar. Porque as pessoas não falam a verdade pra você, entendeu? Não, mas é porque eu já falei pra ela, inclusive. É estilo aquela pessoa que tá com bafo e a pessoa dá um house pra ela, entendeu? Você fez isso nesse momento, ô Priscília. Não, é verdade. Não, porque É assim, verdade, gostei. Eu fico pensando assim, gente, será que ela sabe? Assim, não sei. Eu vejo, né, ela no digital e tudo que é canto, eu fico gente, caramba. Eu já falei pra ela, amiga, você não acha que você, tipo, tá, né, saindo Você por tem essa intimidade pra poder... Eu não, já falei, já chamei na xixa mesmo, como diz o português, já chamei na xixa. Mas assim, não, eu gosto de ser assim. E eu falei assim, ok, mas eu gosto de ser assim, às vezes não é o... E aí eu fico com essa preocupação. E antes principalmente eu que sou da neurociência, eu sempre fico pensando assim, meu Deus, ela tá se afastando ao invés de trazer. Mas não, ela com o jeitinho dela, ela acaba também aproximando. Na verdade, a princesa Diana fazia, faria isso muito bem, não, faria pois muito eu bem. quero entender, porque, né? Assim, Tem na certo e errado? verdade, não existe certo e Ai, errado. muito obrigada, gratidão. Já aprendi, já. Mas existe o adequado e o inadequado. Ah, põe. Aí, viu só? A sua amiga está Oi. inadequada. Antes de você Mas explicar, antes- segura, que eu vou colocar uma. Eu fiquei solteiro recentemente, agora eu já tô casado de novo, tal, é muito legal. E aí, chegava lá naqueles aplicativos que parece um cardápio, o que acontece? Você seleciona, Eu não né? vou nem falar como é que meu irmão chama isso. Cardápio? Cardápio. Beleza, Isso aí não você é seleciona. elegante. Não é Não é elegante. elegante, mas estamos aqui, é o Vipcast, vale tudo. Aí o que acontece? Eu selecionava, parecia assim aquelas princesas Diane, né? Estilo assim, toda chique, lindas e tal. Aí eu falei, beleza, vou marcar um encontro. Onde você mora? Eu moro em tal bairro. Legal, vou te buscar. Aí já pegava meu carrinho lá, 1.0, já parava na porta. Se não olhasse feio, já, legal, meio caminho andado. Levava pra comer um cachorro quente no dog do Betão lá no Sumaré.
que o dog tem quase 3... Ele queria fazer um teste. Aí a sabe? pessoa chegava... Nossa... Eu descia no próximo ponto, meu Descia. amor. Posso falar a verdade? Era 100% de Ave aprovação. Maria, é porque eu não entrei nesse teu carro de 1.0 aí, não. Não, 100% de aprovação. Porque ali a pessoa já sabia como eu sou. Porque a partir do momento que eu demonstro quem eu não sou para aquela pessoa, é o meu dia a dia, por eu ser essa pessoa espontânea. Você tem que ser você, Sim. sempre. Passava nisso, beleza. O segundo encontro já seria num lugar mais chiquetoso ali, família Mancini e tal, alguma coisinha. Tu é Tá. danadinha. Lógico, fazer hein? um teste. Se a pessoa expressa você logo de cara, você vê aonde você Eu pode acho que levar. comigo não teria o segundo encontro. Eu tô aqui Mas quase era, voto vencido. mas era Assim, justamente... Sidney. Assim, mas legal, já É uma descartava. estratégia, uma Sim, estratégia. É o check, né? É o check. Era o check. lead vencido já, entendeu? Aquele lead frio. Eu peguei. Agora Lead responda. gelado. Pra voltar à audiência, porque a pergunta foi o seguinte: se a amiga da Priscília é ou não inadequada? Ou eu sou inadequado, porque de repente eu sou o chegar problema. nesse ponto. Eu também sou super, né, assim. Bem, a gente vai partir do princípio que não existe certo e errado. Existe o quê? Primeiro, o autoconhecimento. Lembra quando eu falei? Sim. Bem, então, o autoconhecimento. Essa sua amiga, ela tem a personalidade dela, ela se veste da forma que ela considera que seja a marca dela e que ela está adequada, correto? Sim. Ela se sente bem, a autoestima dela tá em cima, não tem nenhum problema quanto à imagem, não é forçado, né, é dela mesmo. Então, o que talvez que a gente fala é a questão da elegância, ela estar adequada. E se preocupar, porque na etiqueta tem algo que as pessoas hoje não costumam fazer, que é se preocupar com o outro. A etiqueta é muito importante nesse aspecto, de que você tem que estar o tempo inteiro vivendo a etiqueta. Não é vestindo a etiqueta que eu falo, é vivendo. É no teu dia a dia, na hora que você acorda. Eu não posso comer corretamente só no na frente, restaurante. né? Aquilo tem que estar incorporado no meu dia a dia. Eu não posso ser educada na hora que estou dando o curso e chega no cumprimento o porteiro do meu prédio. Você entendeu? Então, eu falo que você tem que viver a etiqueta. É algo interiorizado, Eu vou anotar real. essa frase. Viver Gostou etiqueta. Porque também? tem gente que vai precisar ouvir isso aqui. Hashtag viver a etiqueta. Hashtag viver a Então etiqueta. peraí, agora do print, você que está E acompanhando. aí, a amiga, voltando aí pra concluir, Ela é a ou não nossa amiga, que eu inadequada? já tô me sentindo íntima. Dá pra já subir a deu. imagem dela aqui, ó? Amiga! Para todo o Brasil! Isso aqui. Não fala. Ela sabe que você tá falando dela? Sabe nada, Sabe menina. nada, Eu sou mas assim a gente mesmo. fala assim mesmo. Aqui a gente... Entendeu? Eu só falo no ao vivo porque eu já tô falando Qual que é a pra ela de primeira qualquer letra do jeito. nome dela? Tananana. Zé de Zabumba. Se for Zenaide, você Eu tá nem bem. conheço nenhuma Zenaide. Ainda bem. Aliás, Chico, a professora de quarta série era Zenaide. Mas, por favor, complete. Então, se essa pessoa é tão envolvida, né, no social, que a gente fala, cada caso é um caso. Sim. Né? Então, é difícil a gente generalizar. Mas eu também trabalho com ONGs, também presto esse serviço, onde, outra frase importante, anotem aí. Etiqueta é para todos. É, isso daí. Ela não é algo da elite. Isso não existe mais. Ela chegou em todas as camadas. Ela deve ser, inclusive, propagada. Essa é a minha missão. Propagá-la em todas as camadas. Por isso, na minha participação em ONGs. Para quê? Para a menina da periferia que não teve a oportunidade de frequentar uma escola, ou de repente ter uma educação mais, como falo, mais cuidadosa, tem a oportunidade de conhecer as regras para que ela tenha também, vamos falar assim, a chance de entrar no mercado de trabalho competindo pelo menos de uma forma mais igual possível, já que dentro da educação tradicional ela não conseguiu, mas que ela conheça as regras, saiba a importância de uma postura, de simplesmente saber se comportar, utilizar as palavras, enxergar que isso não degrine, né? Que a gente, algumas pessoas acham que excesso de educação não é legal. Não, isso só beneficia. Eu sou prova disso. Eu venho de uma família humilde, né? Não nasci sabendo sobre etiqueta. Eu fui, estudei, eu vi que aquilo me beneficiava e me fazia bem, isso que é o mais importante. Né? Toda vez que eu era educada, eu me sentia mais feliz. E isso é real.
Quando você faz, exatamente quando você faz o bem, né? A gente sente algo interno que é muito positivo. E eu digo, quando você vive a etiqueta, você faz a etiqueta, trata bem, me preocupa, olha, você tá bem, tô preocupada, tá acabando a água do Sidney. Você entendeu? Essa preocupação... Meu Deus. Tá acabando. Essa preocupação E com o ninguém me outro, de ofereceu querer nada. o quê? A minha posição aqui é de conforto, Sim. mas eu também tenho que me preocupar com o conforto do outro. Uhum. Isso é etiqueta. E hospitalidade, que também é um outro segmento que eu trabalho. É essa preocupação. Então, na sua amiga, eu acredito, ela com esse dom de querer também servir, né? Que eu falo que é dentro das escalas das necessidades humanas. Quando você chega nesse ponto de querer servir o outro, você está no top. Você está no topo da evolução humana. Né? Na hora que você se sente feliz, na hora que você está servindo. Isso é fantástico. Isso aí fica para um outro papo, porque aí eu vou explicar o que é o Ikigai. Né? O Ikigai, que é uma filosofia de vida que eu incorporo na minha vida, na minha empresa. Inclusive é o nome da minha empresa, Ikigai. Porque aí fica para um outro papo. Mas isso é muito importante, que é o quê? Você saber qual é o seu propósito na vida. E se o propósito dela é ajudar as pessoas, eu acredito que vai chegar um momento que talvez ela veja que as pessoas não estão à vontade ao seu entorno, e essa preocupação, geralmente, que eu falei, não existem exceções, pode ser a sua amiga, pode ser uma exceção. Okay? Mas, assim, geralmente, assim como você se preocupa, e eu também, eu não vou de salto, eu não vou de bolsa Chanel quando eu vou na periferia, eu tento, não é me igualar, né? Que eu quero que as pessoas se sintam. É você sentir o ambiente. Elegância, entendeu? eu volto a dizer, eu vou escolher a forma correta, mais adequada e o que é harmoniosa para que as coisas fluam. A etiqueta, ela tem esse objetivo, tornar as relações harmoniosas, prazerosas. Então, a gente está aqui, um preocupado com o outro, e isso se torna agradável, harmonioso. E evita conflitos, isso seduz. E, aliás, já que você falou que a gente está aqui, eu quero aproveitar e falar agora do nosso patrocinador, que é o Grupo Novo Dia, que cedeu esse espaço incrível que nós estamos aqui. E se você tem o seu curso online, se você tem aí, sei lá, se você quer ter o seu podcast, se você quer gravar os seus vídeos para o YouTube... Grupo Novo Dia, aqui em Jundiaí, com estúdio totalmente preparado, uma equipe incrível. Marcelinho, olha só, parceiraço. É só estar aqui, pedir para conversar com a equipe comercial e com certeza vai trazer muitos resultados, porque qualidade é tudo. Sempre. Aliás, podemos servir um café para você? Gostou dessa? Foi boa, né? Vai, café, já que é pra gente ser hospitaleiro. Sim, vamos ser. Isso daí. Aqui, o nosso cafezinho é da Ju Cafés. Aliás, se você tem um escritório, se você tem realmente um consultório, você precisa ter a máquina da Ju Cafés. É rosa, um formato diferente, uma empreendedora totalmente feminina, e o café é diferenciado. Então, você trabalha o aroma. Então, quando você degusta o café da Ju Cafés, você tem algo diferenciado. E se você está numa rede de negócios, com certeza você vai fazer diferença. E esse negócio será fechado porque você já vai gerar um impacto. É isso. Trazendo uma polêmica que é rapidinho, né? Ah, polêmica? Adoro uma polêmica, né? Eu também quero um cafezinho, né? Porque o café é sensacional da Ju Cafés. Eu já tô elétrico. Isso que eu ia falar, meu Deus. Aliás, essa hora da noite é maravilhoso, né? Então, é algo sensacional. Polêmica. Vamos soltar uma vinheta de polêmica, Marcelo? O Marcelinho tem que fazer isso daí. Ah, não é aquele tubarão, né? Tem que ser tubarão. Nossa. André, você vê aí todo mundo no TikTok fazendo as dancinhas, o pessoal nos Reels fazendo dancinhas, aí vem aquela questão, eu sei que vocês duas são mulheres, eu também tenho o meu projeto focado a mulheres e tal, muita exposição, mas eu não vou levar na questão estética e nem na questão visual em si. Eu acho que as pessoas deturpam essa imagem do que é o certo e o que é errado nas redes sociais. Você falou de elegância.
essas pessoas que vivem nessas redes, fazem isso, depois vão para o mercado de trabalho, até mesmo no empreendedorismo, e elas levam este tipo de vocabulário, esse tipo de postura. Para você que é uma professora que eu conheço há muito tempo, não dá nem para usar o Ikigai, né, na verdade, porque fica aquela questão, entendeu? Explica para nós como você vê esse conflito. Eu falei que era polêmica a pergunta. Nossa senhora, tô até com medo agora. É bem polêmica. Ó, silêncio. Ela ficou em silêncio. Vamos lá, o silêncio. Nossa, ficou um templo da monja Coen nesse momento. A gente tem que incorporar, assim, para dizer a verdade. Mas aqui é um problema de verdade. É necessário. E tudo se baseia no autoconhecimento. Uhum. Muitas dessas pessoas, eu acredito que estão perdidas. Elas não sabem exatamente onde elas querem chegar. Então vão, que eu digo, né? Na onda. Vão seguindo, copiando. É aquela coisa de... Efeito manada. Exatamente. Efeito tá fazendo sucesso, eu vou fazer também. Uhum. E nem tem a ver comigo. Uhum. Né? Você vê que não diz quem é aquela pessoa. Todo mundo é igual. Então, primeiro, eu acredito que tem vida curta. Todo esse movimento de pessoas que fazem isso não tem um propósito final. E sim o quê? Um momento. Vou ter sucesso agora. Sucesso, né? Algo imediatista, de moda. Moda é muito perigoso. Moda passa, como eu já disse. Estilo fica. Então você tem que encontrar o seu estilo. Isso é Coco Chanel, não é Andréa Dias, tá? Nossa, mas eu gostei já. Moda passa, estilo fica. Coco Chanel, gente do céu. Eu gostei que dá pra pôr um emoji, né? O símbolo Chanel. O cabelinho. Você entendeu? Você é chique. O Marcelinho da... Você vai fazer um monte de cabelinho, Chanel. Não, mas você entendeu o emoji que eu vou colocar. Entendi, mas eu prefiro não entender, entendeu? Você não tá entendendo. Meu Deus! Impagável! Nossa, ela nem tá, ela ainda não chegou a mensagem lá, ainda bem. Porque ela vai falar sem elegância, o Sidney, hashtag. A gente já conversou sobre isso, né, Sidney? Olha, meu Deus do céu. E ela é uma das minhas parceiras. Mas segue, por favor. Então, conforme eu estava dizendo, ir na manada não vai te dar originalidade. Sim. Não vai construir uma marca. Então, o que eu falei? Primeiro, você tem que saber o que você quer. Quem você quer atingir. Se você não tem objetivo, não tem meta, você está fazendo em vão. Chamar atenção apenas, até porque não é elegante, chamar a atenção gratuitamente, o que eu digo, né? Tem que ser intencional. Então, todo o movimento de comunicação e de etiqueta, na verdade, ele é natural, mas intencional ao mesmo tempo. É estratégico, mas é verdadeiro. Então, isso tem que estar claro. Porque se for só estratégico e falso, não vai funcionar. Uhum. Ele tem que ser real, verdadeiro. Okay? Então, essas pessoas que estão forçando, né, uma postura na internet, principalmente, querendo chamar a atenção, é algo imediatista. Eu não sei se isso cabe para empreendedoras que tenham conhecimento e visão de futuro, planejamento, saber onde quer chegar. Porque quem tiver isso em mente, precisa construir sua própria marca. E a sua própria marca, ela tem que ter o quê? Originalidade. O quê? Ser única, original. E isso eu só construo com o meu conhecimento, com o repertório que eu vou adquirir, já focando onde eu quero chegar. Então, eu falo assim, Andréia, quando eu era criança, eu falei, eu queria ser isso, eu almejo assistir aqueles filmes, eu quero ser uma pessoa que tenha uma postura, que tenha boas relações, eu almejava, né, me comunicar melhor, passar o meu conhecimento, então eu já vislumbrava algumas coisas que o caminho, a gente vai descobrindo outras, né, mas eu já, e o que eu preciso para isso? Preciso estudar, eu vou trabalhar para estudar. Eu falei, não nasci numa família rica, não sou quatrocentona. Eu não nasci, né, que a gente fala que a etiqueta às vezes estava associada a uma elite, né? E não, eu não nasci na elite.
né? Eu nem era burguesa, vou falar assim, eu era realmente... A plebeia. Plebeia, eu era da periferia de São Paulo. Então, assim, eu aprendi que isso você pode aprender. Por isso que eu digo que a etiqueta é para todos. Você pode utilizá-la ao seu favor para fazer conexões verdadeiras, relacionamentos duradouros, tendo que atitudes elegantes, saber escolhê-las. E isso que você disse que está acontecendo é não saber escolher. Pode até fazer um sucesso imediato, porque é engraçadinho, né? É engraçadinho, Sim. mas mostra o que é a imagem que eu quero. É de imaturidade? É de... Você entendeu? Eu tenho que escolher qual é a minha diretriz para sobreviver bastante e chegar onde eu quero. E ir formando o quê? O meu posicionamento, como uma marca mesmo, construção. Né? Não que eu seja algo, eu sou uma pessoa. Por isso que tem que ser real. Porque eu falo, se o produto é bom ou se ele é ruim, o tempo vai mostrar. E eu também. E legal que você está trazendo um ponto, Andréia, e já que é para polemizar... Sim. Nossa, É pra polemizar, nossa, né? essa entrevista tá totalmente, né? Que é isso, né, gente? Mas daqui quem a foi pouco- que convidou esses apresentadores para Não. fazer o negócio? Eu quero saber quem foi a Não, pessoa. você que me chamou pra mim. A gente tava no carro conversando sobre um projeto. Falou etiqueta, né? As pessoas acho que devem ter pensado, vamos aprender se vou comer com a direita ou com a esquerda, né? A pauta foi feita. Vamos trazer alguém de etiqueta, só que os apresentadores não cabiam Não, mas na eu tô pauta. adorando, eu tô adorando. Não, mas depois nós vamos pro lado zen, nós vamos falar de... vai? Entendeu? Vamos entrar no lado dela, entendeu? Sabe? Sim, gosto também. Então polemiza, porque... Eu vou polemizar. Porque aí depois a gente vai pro lado mais... Mas é sutil. Você trouxe aí o negócio do TikTok, da dancinha e tal. Eu vou um pouquinho antes. Trazer aí para as relações comerciais. Então, é muito comum você estar, por exemplo, num evento e você ter ali pessoas, dependente do gênero, que você tá falando e tá o tempo todo no celular. Então, você tá falando com ela, o ser humaninho tá lá, né? Galera aqui da audiência, né, do Spotify, dos streamings não vão ver, mas a galerinha do YouTube certamente vai ver que fica assim, né? Então, tá falando comigo, eu tô assim, E faz isso, inclusive, em reunião de cliente, porque eu já estive com o fornecedor, levando junto pra reunião de cliente, e o cliente, ela faz a pergunta pro cliente e vai pro celular. Ou ainda, não flui a conversa, porque no meio da conversa, para tudo, vamos fazer um selfie. Então, assim, o que sempre fica pra mim, isso é educado, isso é etiqueta e, complementando, o que é etiqueta, o que é educação. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô com medo. Assim, é muito interessante essa questão de reunião, onde nós reunimos pessoas, onde se estabelece relações comerciais, no caso da tua pergunta, é muito importante a gente entender como as pessoas me veem, como eu vejo as pessoas, como eu quero ser visto. Então, isso permeia uma reunião, correto? Então, você deve imaginar, aí eu vou jogar uma pergunta para você. Qual a impressão que você tem se eu estivesse aqui com o celular? Nossa. Totalmente Desinteresse. desinteressada. Então, a mesma coisa vai acontecer, é a mesma coisa que eu penso com você, de Sim. você. Sim. Correto? Uhum. Você quer, aí vem a segunda pergunta, você quer que essa pessoa pense isso de você? Não. Então, por que você faz isso? Então, audiência, você tá ouvindo isso Você aí? entendeu? Você constrói a sua marca. Você vai construir quem você quer ser. Se um dia alguém, o outro chefe, vai fazer uma outra reunião particular e falar assim, o que você acha da Priscília? Você acha que ela pode ser promovida? Porque existe essa conversa no mundo corporativo, a gente sabe. Olha, ela é até boa profissional, mas eu acho que ela é meio desligada, ela é um pouco, talvez, desinteressada. Não sei, não vai ter um aspecto agradável. E aquele toque no celular pode ter decidido a tua vida. E você nem sabe, e nunca vai saber disso. Nunca vai saber disso. Então, é o que eu digo, você se prejudica. Primeiro, você tem que pensar nas suas atitudes, que eu falei, estratégico.
E eu acho que é tão gostoso você dar atenção, olho no olho. A tecnologia veio, vai ficar para sempre. Ela é útil, mas ela tem que eu falei, né? Ela tem que ser utilizada também ao seu favor. E se você tiver esse tipo de postura, na verdade, ela está sendo sua inimiga. Inimiga. E isso vale, gente, de novo, não só para relações comerciais. Isso em negócio é primordial. Se eu tiver numa reunião para decidir com quem eu vou fechar, isso aconteceu recentemente com uma amiga minha que é arquiteta, ela estava num grupo e realmente disputando, né, quem ia fazer o projeto, e uma pessoa foi desclassificada por causa de comportamento ao celular, né? Mostrou o quê? Então, a pessoa que não vai dar atenção, a pessoa, se numa reunião ela não está me dando atenção, a pessoa no decorrer do projeto. Ok? Então, assim, esses detalhes, se a pessoa acaba, eu vou fechar com ele, deve ser o preço, sempre tem essa desculpa, né? Deve ter feito uma promoção, eu não vou abaixar meu preço. Não foi por causa de uma má atitude. Então, as pessoas, às vezes, tentam achar desculpa para não olhar para si e saber que não está tendo uma postura adequada. E fora não ainda, está vivendo a etiqueta. E fora ainda, quando você não está numa reunião e aquela pessoa deixa o ringtone dele da Shakira ou os toques do celular, fica tec, 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 reuniões, sabe? Aquele barulhinho do WhatsApp que parece aquele do Motorola Hello Moto, lembra que tinha aí? Moto. Nossa, que coisa mais. E você né? falou de atitude. Sabe o que tem atitude? É um método Agir para Vencer. O método Agir para Vencer da Toye Coaching Training é algo que transforma você e você vai ter atitude de quando você estiver numa reunião e colocar o celular em modo silencioso. Primeira parte, tá bom? Você participar de uma reunião online e praticamente ficar ali atento em tudo que acontece, porque o método Agir para Vencer é de atitude, gestão e inteligência, gerando relacionamentos para você alcançar os resultados. Toye Coaching Training, nossa apoiadora aqui no VIPcast. É sensacional, hein? Só para concluir, Priscila, eu lembrei da tua primeira perguntinha, que depois a conversa foi evoluindo, sobre o home office. Tem muito a ver com isso que a gente está falando agora, que seria assim, existem regras. Isso assusta na etiqueta, né? Quando a gente fala, as pessoas sempre associam que a etiqueta tem regras rígidas, chatas, né? Na verdade, eu falo que não são regras chatas. A gente tem que entender que para convivência, já pensou se você fizesse tudo que você quer? Fôssemos selvagens, não tivéssemos regras. E hoje, assim, está se perdendo muita, vamos falar assim, não quero falar em educação, para não ficar presa essa palavra, mas seria uma espécie de conduta. A gente tem que ter uma conduta pré-estabelecida na sociedade. Eu não vou matar, não vou ofender, né? Tem algumas que são punidas por lei, que eu falo que são incorporadas num código, né, de legislação que foi criado justamente para controlarmos nossos impulsos, nossas vontades. E existe a pequena ética, que é a etiqueta, na verdade, que são as regras ou as condutas não escritas, né? Então, a etiqueta, elas seriam como leis não escritas para que a gente possa viver harmoniosamente. Então, eu não vou fazer minhas necessidades, por exemplo, fisiológicas na frente de todo mundo, porque é desagradável. Mas isso não tá, eu não vou ser presa por isso. Mas eu sei que isso não é agradável. Então, assim, tô sendo radical. Mas aqui... Ou entrar gritando numa igreja. Exatamente. Né? E aí, mano, né? Existem coisas que ofendem, que você Totalmente. tem que saber quais são os seus limites, onde acaba o meu limite. Que tem muito, que eu falo que é uma postura que adultos têm, mas que é muito de pessoas que estão na adolescência, né? Fala assim, eu vou fazer isso, não me importo, né? Que é aquele espírito revolucionário, que muita gente acha que isso é, como fala, personalidade. Não, isso é falta de respeito. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta que me incomoda muito, que eu sou celebrante de casamentos, né? E eu estou lá no casamento celebrando e, o pai tá vendo a criança chorar. Tá atrapalhando a filmagem.
o celebrante, ou o padre, ou o pastor, celebrando o casamento, falando com emoção. E a pessoa não se toca. O que a gente pode fazer? Porque a neurociência não explica isso daí, Freud não explica. Sabe? Nem Andréia Dias. Pô, será que, será que a gente pode usar, assim, uma conduta de Existe jogar algo? uma cadeira nessa pessoa? Olha, Não. existe Isso algo. é de etiqueta Não. ou é muito violento? Isso, assim, isso... isso acho que é um pouco violento. Eu diria que cabe, nesse caso, uma palavra que eu adoro, que se chama Silêncio. bom senso. Silêncio. Também, que faz parte do bom senso. Muitas vezes o silêncio é seu melhor aliado. Não é? Muito. Não há nada mais pessoa tá poderoso gritando, do que o silêncio na hora certa. Nada mais elegante do que o silêncio. Você evita muita coisa Evita com o fadiga. silêncio, né? O silêncio adequado no momento certo. Você evita muitos conflitos, inclusive. Então, nesse caso, falta bom senso da pessoa. Se ela não tem o bom senso, aí depende do casamento, né? Existem vários tipos, mas existem alguns casamentos que têm aqueles assistentes, né? Que são a equipe da organização. Ah, não, mas são cadeiras. São cadeiras que ficam ali só fazendo volume. Não, então, mas não é... É isso mesmo, acontece. Aí eu Não, tenho que chamar, eu mas só que chamo as teriam que ser assessoras, sem brincadeira. treinados, Vem cá, eu teriam. espero o momento das alianças. Vou Mas elas explicar. deveriam ser treinadas de uma maneira Não, mas a percepção educada, das do bom pessoas, elas senso. têm medo de chegar naquela pessoa que entra no rapaz do restaurante. O pai da criança pode se sentir ofendido. Então... É que hoje essa questão da ofensa também tá Não, complicada, mas aí né? é aquela questão de bom É o senso. povo mimimi, né? Sem, Eu chamo sem o bom ela e falo senso. assim- Com bom senso, tudo isso é resolvido. Eu chamo, ó, faz um favor pra mim. Tudo. Os noivos vão agora começar os votos. É o momento mais importante. Chega no pai daquela criança. Se você não conseguir, eu mesmo vou e falo. Pede pra ele retirar aquela criança. Sidney falar com essa pessoa. Não, porque é verdade. Porque eu vejo o trabalho posterior. Imagina nós gravando aqui nesse estúdio maravilhoso em Jundiaí. Que... Eu trago a minha filha e eu começo a fazer chorar. Começa a E tira a chorar. concentração. E tem Sim, uma coisa sim. importante que É uma assim, né? falta de Até pra respeito. quem tá Desagradável. Falta de adorador. respeito. Eu mesma não consigo, por exemplo, se tem alguém que tá lá, eu vejo muito isso em Zoom. Se eu tô lá no meio enfim, de uma fala, num processo de treinamento, e tem alguém que abre o Zoom, que abre o áudio, às vezes, coitado, ele abre o áudio Sem querer. sem querer, né? Tá lá, esbarrou, tal, às vezes acontece mesmo. E aí você começa, assim, eu paro, Desconcentra. eu preciso me concentrar, porque aquilo me conecta de uma maneira com aquele som que tá vindo, Sim. que se eu tô sentindo isso, eu fico pensando quem tá de audiência mesmo, ou seja, quem tá só ouvindo, porque para quem fala Sim. e ouve é um tipo de Sim, ruído. totalmente. Pro que só ouve é outro tipo de ruído. Então eu vejo que assim, isso é muito importante, por isso que eu sempre deixo, né, nas reuniões online, um anfitrião, um co-anfitrião e oriento. Falei assim, o Fechando, co-anfitrião, abrindo. sempre, por favor, fique atento a quem abre o áudio. Então, abrir o áudio, corre Por lá isso que e tem que ter fecha. regras. É isso, regra. Tem Adoro que ter, regra. Tem que ter regra Eu pra amo regras. convivência. Sabe o que isso é legal? Ó, é importante Sidney, isso. gera aquilo que eu acabei de te Mas o falar. Brasil- Bom senso. Se todo Mas as mundo- pessoas querem fazer Eu tenho tudo que- hoje, se vocês repararam. Então, mas a gente Todo tem mundo que pode tá. tudo. A gente Por não isso pode que se tá desse conformar, jeito. É a Sidney. geração A TikTok, gente não meu. pode se conformar. Não, Eu sou também uma acho. inconformada. Eu também sou. Eu sempre fui inconformada desde sempre. Eu quero sempre melhorar. E acredito que todo mundo pode melhorar também. Então, eu não vou ficar acomodada. Eu vou propagar, desmistificar a etiqueta, para que isso que a gente está conversando, que é tão, parece óbvio, mas a gente não vê no dia a dia, que é aquela pergunta para você, você gostaria disso? Né? Então, que isso seja propagado e você faça a diferença, você, com 100 pessoas que eu converse, e isso... Tome uma consciência que eu vou ser beneficiada se eu tiver esse tipo de atitude e mudar meu comportamento pro bem meu e de todo mundo que está ao meu redor. Isso a gente vai construir uma sociedade melhor. Fala assim, André, você está sonhando muito, né? Mas eu acho que a gente está num momento de mudança muito grande no mundo. Ah, não E eu é vejo utopia, que isso é uma não. questão Então, interessante. eu tenho que insistir nisso, eu tenho que acreditar Sim. na humanidade. E eu eu acredito. vejo que assim, isso muitas vezes não tem nem a ver com a sua criação, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou a mais velha, meu pai e minha mãe são pessoas assim. E meu perfil é altamente disciplinar. Então, se você me dá uma regra, eu vou cumprir a regra.
Agora, se eu ver que aquela regra, ela tem, sei lá, você mandou assim, olha, Priscila, é importante que você salte do terceiro andar. Opa, peraí. Me explica o porquê que eu deveria saltar do terceiro andar. Então, eu sou questionadora. Então, o meu perfil é altamente disciplinar. Só que eu faço pergunta quando eu percebo que aquilo não faz sentido pra mim. Então, por que eu teria que saltar do terceiro andar? Que interessante, precisa pegar esse Senso gancho. crítico. As pessoas vêm e me perguntam assim, eu vou falar só um... Claro. Tudo tem um porquê. Tudo, inclusive as regras. Elas todas têm um sentido. Então, eu vou pegar um exemplo que as pessoas sempre comentam comigo na hora do almoço, né? Imagina. Eu ensino etiqueta, as pessoas às vezes ficam preocupadas. Aí fala assim, Andréia, eu posso cortar alface? Ou então eu falo assim, eu tenho que enrolar da direita para esquerda, da esquerda para direita, é deselegante, como que eu devo comer o alface? Né? Então eu digo assim, primeiro, você sabe por que as pessoas dizem que tem que enrolar a alface? Você sabe o porquê? Se você souber o porquê, aí eu te dou o direito de fazer o que você acha que é o correto. Porque você sabe o motivo. Então, eu, Andréia Dias, eu corto o alface. E se alguém vai na minha casa, inclusive para facilitar a vida e se tornar mais gostoso e não ter que questionar isso, eu já sirvo ele cortadinho. Entendeu? Porque a minha intenção Mas não pode cortar o alface? Algumas pessoas não sabiam. Eu não. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Me acompanhe, que vocês vão descobrir. Lá no Instagram de Andréia Dias, você vai entender o porquê que não deve se cortar o alface. Ikigai. Vamos falar do Ikigai. Ikigai. O conhecimento. Na verdade, todas as regras, só para ilustrar, todas, absolutamente todas, têm uma evolução histórica. Né? Então, assim, só para fechar aí a questão do alface, a história vem dos talheres, né? Que eles eram feitos de ferro. Na verdade, na Idade Média, inclusive, só existia a faca, né? Não existiam os outros talheres. Então, a faca, ela servia tanto para matar, porque não existiam leis ainda pré-estabelecidas, como para comer. Então, o mesmo objeto, você poderia, né, utilizá-lo de várias maneiras. Falta de higiene total naquela época, né? Então, o que acontece? Quando eu cortava o alimento, eu contaminava. E as pessoas poderiam morrer. Né, pela essa contaminação, que era ferro. Né? Depois, no decorrer, hoje, né, nós nos alimentamos com o quê? Com inox. Né? Foi descoberto que não tinha mais nenhum problema, contaminação. Né? Então, hoje nós comemos com inox. Então, o quê? Eu posso cortar porque eu não vou mais morrer? Sim, mas só que aquilo de tradição foi passado de geração em geração. E era elegante as pessoas que tinham acesso à informação. Antes as pessoas não tinham essa informação e cortava e falava, ele não conhece, ele é ignorante, então ele é considerado inferior, entendeu? Então, antigamente era assim, só que hoje, o quê? Essa informação cabe a todo mundo. Gente, todo mundo come hoje com talheres de inox. Portanto, você pode cortar. Mas eu, Andréia, para não criar esse clima, porque a gente tem que sempre pensar na harmonia, correto? Então, para não ter esse questionamento das pessoas que são tradicionais, eu não vou chegar. Se alguém está enrolando, eu não vou questionar e nem corrigir, porque eu tenho meu conhecimento, meu repertório, então eu me dou o direito de fazer aquilo que eu sei que é certo, aquilo que você falou. Eu tenho a regra, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sempre parto do princípio que enquanto eu não estiver influenciando negativamente o espaço do outro, exatamente, que aquilo que eu estiver fazendo está fazendo sentido para mim. Então, eu acho que assim, ó, eu não posso invadir. E essa coisa da regra, eu digo isso porque assim, sempre regras, elas foram criadas também por conta de uma época. Sim, e ela então a gente viu isso, por exemplo, com as roupas, sim, né? Então assim, os pelos, né? Então a máscara. Então tudo isso é por conta de um processo. Então assim, vamos imaginar que daqui 10 anos, por exemplo, a gente nunca mais tire a máscara. 10 anos. Passou 10 anos, passaram-se 10 anos e a gente continua usando máscara. E aí alguém vai virar e falar assim, por que eu tenho que usar máscara? Por quê? Ah, por causa da contaminação. Que contaminação? Todo mundo está esterilizado, todo mundo está... Qual é essa contaminação? E aí você questiona, e aí você retira a máscara. Porque faz sentido. Tem aquela ideia que eu sempre gosto de ouvir, eu lembro que eu via isso numa história de criança, que era a história do macaquinho, né? Que o macaquinho sempre comia banana com casca.
E aí, todos os outros macacos comeram sempre banana Perfeito. com casca. E aí, um dia, um macaquinho questionador... Exatamente. Por isso que aqui, Eu também esse sou. ponto questionador em mim é muito forte. Eu falo que é por causa Por da isso que eu história do chamo de macaquinho. nova etiqueta, porque eu questionei tudo, É isso. eu estudei a fundo cada isso. uma das regras e sei aquelas que devem permanecer por N questões e sei aquelas que devem ser adaptadas. Que devem ser adaptadas. Inclusive cortar o alface. Inclusive o macaquinho que foi lá e falou assim, cara, mas se tirar a casca, a banana é mais gostosa. E aí os outros falaram assim, nossa, nunca pensei que a banana sem casca fosse mais saborosa. Ela é mais saborosa, ela é mais nutritiva, ela é mais gostosa de comer, tudo. E assim, o povo todo, uma manada de macacos, Começou a a vida descascar. inteira só comia com casca. Aí começaram a comer sem casca. Então olha que interessante, né? Então E aí? assim, isso vale pra tudo, Não né? vale pra tudo. Inclusive, Priscila, eu adorei essa tua fala que você falou do espaço do outro. Isso me encanta, porque a invasão não tem nada mais terrível do que você ser invadido, o teu espaço. Então, dentro da etiqueta, a gente fala assim, isso a gente aprende em mesa, que é uma regra que serve pra vida, eu digo. Eu tenho meu espaço físico. Por isso que a gente fala, né, dos braços, né? A pessoa que faz isso, né, na verdade... Abrindo os braços não nesse é momento. elegância, porque eu estou invadindo provavelmente o espaço de alguém. Então, a gente fala assim, os gestos contidos, aqueles que estabelecem meu campo, né? A gente aprende muito isso no Oriente, que eles respeitam cada um o seu espaço, né? Para não invadir o do outro. E como isso é agradável, porque você não gosta que alguém fica com a mão na tua frente, ou colocando a mão onde não deve, invadindo os espaços. Então, é aquela coisa, né? Se questionar. Né? Então, essa é a questão do seu espaço, de respeitá-lo, você respeitar o seu espaço, né? E respeitar o espaço do outro. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Dos gestos que eu falo. Quando você vê que você está saindo do teu espaço, quer dizer que você está invadindo um outro. É por isso que o furar fila é tão chato. Horrível. É por isso que é tão deselegante, né? Quer dizer, você está invadindo o espaço do outro. Inadequado. Né? Então, gente, eu falo, cara, é tão mais gostoso quando todo mundo estabelece assim, vai todo mundo para aquele lado. Se todo mundo viver a etiqueta, se todo mundo Nossa, conhecer as sonho regras perfeito. e ver o bem delas, porque não deve fazer igual robozinho, Não. igual macaquinho. Não. Ela tem que fazer porque ela entendeu. Mas, ó, E isso é tão... tempo é etiqueta. E tempo é Ah, etiqueta. Tempo é Deixa etiqueta. eu só falar uma que eu acho que é bacana. Tempo pra é acontecer. etiqueta. Tempo é etiqueta. Tá Tem bom, muito Eu o que sou um falar, gestor de tempo. Você é gestor do tempo, tá bom. Deixa eu só falar essa, porque eu acho que essa é bacana. A até gente por vai ter causa que do marcar tema. o cafezinho, aquele Tá, a gente vai ficar uns chazinho. 3 aquele horas. Cafés, isso. Olha só, tem uma passagem que eu vivi na Espanha, que a gente estava numa galera, né? A gente foi com 6 casais, e aí a gente parou, na verdade, assim, a gente vinha andando na rua, todo mundo conversando, não sei o que, aquela coisa, brasileiro, né? E nisso, tinha uma senhorinha com neto. Parada, assim. O semáforo estava fechado e ela estava ali, parada. E a gente, bom, olhou, né, todo mundo atravessou. Todo mundo atravessou. Brasileiro. Todo mundo atravessou. E a senhorinha com o menino estava lá, quietinho. Nisso, o menino viu que todo mundo tá atravessando, pum, foi lá e soltou a mão da avó e foi. A avó não teve dúvida. Atravessou, foi na gente e descascou. Vocês não sei o que, Espanhola, não sei o então, que. né? Imagina. Porque a gente infringiu uma regra, ou seja, o sinal estava fechado. Por que vocês atravessaram? E aí a gente também questiona, que é uma coisa muito nossa também, Nossa, né? é que eu assim, falei, é tempo e espaço cara, também. pelo amor de Deus, não tava passando um carro. O meu marido é muito assim, meu marido é muito mais questionador que eu. Então ele falou assim, por que eu vou ficar parado no semáforo que não tá passando um carro, não tem um ser humano, só porque o semáforo está fechado? Não, ele serve pra quando existe um movimento. Aí sim, eu não vou atravessar porque eu não sou louco, eu não vou morrer, né? Aí eu falei assim, e olha que ele me fez começar a pensar diferente, porque pra mim, que era, cara, fechou o sinal, eu paro. Paro. Não, se não estiver passando nada, você é o pedestre. Ele é um sinalizador, na verdade. Ele é um né? sinalizador. Isso. E na vida Que a é gente tem diferente. vários sinais. Que eu falo, Boa. você tem que estar Pronto, pode continuar. sempre ligado aos sinais. E o sinal está amarelo aqui. O sinal está amarelo porque eu preciso Ai, que perguntar rapidamente do Ikigai. Ai, boa. Do Ikigai. O que é o Ikigai? Na verdade, assim, para quem não conhece a filosofia, é uma filosofia oriental. Eu venho de uma cultura muito forte, apesar de ter descendência, né, ascendência espanhola.
Eu tenho uma fortíssima ligação com a cultura oriental, por isso que eu escolhi esse nome para minha empresa. Para quem não conhece, fica aqui o convite para a gente conhecer a filosofia, me acompanhe. A filosofia Ikigai é o quê? É a razão de você viver. É um propósito de vida, é aquilo que te faz acordar todo dia entusiasmado para oferecer o que há de melhor. E na filosofia Ikigai, que é muito importante, é você olhar para dentro e falar assim, o que eu tenho de melhor para oferecer? De verdade, né? Qual é o meu talento? Qual é o meu dom real? E eu pego isso e penso, como eu posso aplicar isso para ser uma pessoa feliz, né, realizada, sobreviver financeiramente disso, que também, né? A gente tem que pensar nisso, a cultura oriental pensa muito nessa questão de sobrevivência. E o mais importante, eu tenho que olhar o que o mundo precisa. Né? Parece meio que negócio, né? Eu tenho que identificar o que o mundo precisa. Então, no meu projeto Ikigai, da Andréa Dias, eu vejo claramente que o mundo precisa resgatar alguns conhecimentos. Ele precisa valorizar aquilo que vai fazer ele ter conexões verdadeiras e boas conexões e relacionamentos saudáveis. E eu acredito que a propagação, desmistificação da etiqueta voltada para todos e com o fim do bem coletivo é a grande missão da Ikigai e da Andréa Dias. E essa conexão nós tivemos hoje sensacional, André. Agradeço muito a sua participação. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui. Sem dúvida nenhuma, você é uma VIP, né? VIPcast. E assim, sempre com o apoio da Ju Cafés, que tem a melhor estrutura para o seu ambiente comercial, o seu consultório. Você pode sim, Ju_Cafés e Atoye Coaching Training com o método Agir para Vencer, para te desenvolver. Nós encerramos aqui esse podcast, mas nós temos mais 2 apoiadores. E quem são, Pri? A Rede Mulheres que Decidem, muito obrigada, Rede Mulheres que Decidem, por entregar o meu Ikigai, então, o meu propósito, isso, coisa mais linda. E é o Grupo Novo Dia, que tá aqui, gentilmente, também vivendo o seu Ikigai, oferecendo pra gente esse espaço maravilhoso. E eu quero aqui, para falar para os nossos VIPs, que a gente só tá começando, porque se você chegou até aqui, meu amor... No quarto episódio. No quarto episódio. Bom, né? Porque você falou aqui. E quarto. Beleza. Cuidado. É verdade. Meda, vamos de novo, tá? E a gente que chegou aqui no quarto episódio. E nós temos várias temporadas. Yes. É igual Grey Anatomy. Não tem fim. Tem fim, sim! Então, assim, muito obrigada a você, VIP. Muito obrigada, Andréa Dias. Obrigada, um prazer enorme. Eu ficaria aqui horas e horas com você. E tá convidada sempre a estar aqui com a gente. Muito obrigada. Tchau e até o próximo episódio. Falou, gente. Tchau. Beijo. Tchau.